Meu nome é Alexandre Pereira dos Santos, tenho 27 anos, sou filho de Curionópolis, nasci no dia 6 de outubro de 1992, aqui no Hospital Municipal Elcione Barbalho. Meu interesse é contar um pouco da minha história para que você me conheça mais de perto, quem eu sou, como foi a minha trajetória e até que ponto chegamos até aqui. A minha trajetória, basicamente se resume com alguns pontos de muita dificuldade, alguns pontos de muito êxito e uma história que resume bem as lutas que a nossa cidade passa, que a nossa juventude enfrenta. Como eu nasci em Curionópolis, minha família é uma família humilde, filha de Lúcia Regina. Ela tem 4 filhos, eu sou o único filho homem dela. Foi mãe solteira, teve dificuldade para criar, então a família ajudou muito na minha criação. Então fui criado por muito tempo com a minha avó e meu tio. E junto com a minha avó vivi algumas das minhas histórias mais importantes. Histórias como o movimento sem terra, o movimento social, o movimento que a gente teve momentos em que sofreu para ter a comida na mesa. Esses pontos da nossa história criaram o perfil da pessoa que eu sou. O perfil de uma pessoa com resistência, com resiliência e que não se abate mediante as dificuldades da vida. Quando eu passei um bom tempo morando na roça, então tive dificuldade para estudar. Minha primeira série, eu lembro que eu estudava debaixo de uma árvore, com um professor para 4 séries diferentes. Então ali começou as primeiras dificuldades para a gente ter uma educação de qualidade. E aí com o tempo que foi passando, a gente foi melhorando. Então passamos por uma escola de barro, depois uma escola de tábua, depois uma escola construída. Mas mesmo assim a gente ainda tinha que caminhar para ir até a escola, não tinha transporte escolar nessa época. Então eu andava em média 10 km todos os dias para poder ir até a escola. Mas isso na época para mim era uma coisa mais natural, até divertido, porque a gente quando é criança, a gente não olha para essas dificuldades como algo que possa nos impedir de viver os nossos sonhos. E aí, mediante isso, terminei meu ensino fundamental, estudando em escola pública, estudando em escola de zona rural, e vim estudar o ensino médio em Curionópolis, minha cidade natal, cidade da minha mãe. Na escola Amigo Gabriel, vivi meus 3 anos no ensino médio. Professores que hoje eu admiro muito, os professores que conseguiram passar o máximo que era dado para eles, apesar da pouca estrutura que era lhes dado. E ali eu tentei absorver sempre o máximo, porque eu aprendi com a minha avó de que o trabalho na roça ele era muito mais difícil do que a educação e aquilo que poderia proporcionar para a gente uma vida melhor. Então minha família sempre passou para mim uma imagem de que, filho, você precisa ir muito mais além do que nós fomos. Nós não tivemos as oportunidades que você pode ter. Então estude porque esse é o caminho que toda pessoa humilde tem para poder alcançar seus sonhos. E eu levei isso muito à frente. E aí no ano de 2009, quando chegou o 3º ano, eu tive a minha oportunidade de começar a fazer os vestibulares. Prestei 2 vestibulares para a UFPA e fiz o Enem. Na UFPA eu estava indo bem, como era um processo seriado desde o 1º ano, eu estava quase sendo aprovado no curso superior para cursar em município de Marabá. Mas aí o Enem de 2009, consegui tirar uma boa nota estudando sem fazer cursinho, sem fazer nada mais, somente me dedicando aos estudos na escola pública. E aí consegui passar numa universidade, na Universidade Pública Federal, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aí tive a grande missão e dificuldade de decidir estudar no meu estado ou estudar fora da minha cidade, fora do meu estado, num lugar completamente diferente do que eu tinha em mente. E aí essa decisão foi muito difícil para minha família, porque é uma família humilde, não tinha como me sustentar lá, não saberíamos como viver distante, né, da família, distante do seu estado, da sua cidade. Mas encaramos, como sempre na vida a gente encara as dificuldades olhando para as oportunidades e não para as dificuldades. E decidi então cursar o curso de Administração Pública na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Com essa oportunidade, passei 4 anos no estado do Rio de Janeiro estudando, e aí também tive oportunidades ali que transformaram também meu jeito e a pessoa que eu sou.
Durante os 4 anos da minha graduação, convivi com pessoas de todos os estados do Brasil, tive a oportunidade de viajar por várias e várias cidades do país, e no ano de 2014 eu tive o privilégio de ser beneficiado com uma bolsa de intercâmbio para estudar na faculdade de Coimbra, em Portugal. Essa experiência de 6 meses na Europa foram muito enriquecedoras para a minha vida. Pude estudar fora do meu país, estudar numa outra cultura, estudar numa das universidades mais tradicionais do mundo. Para nível de curiosidade, a Universidade de Coimbra é uma das primeiras universidades criadas no mundo, ainda no antigo Império, ainda no tempo dos reis ainda de Portugal. Então essa experiência me transformou numa pessoa que tem uma visão de mundo, que pensa diferente, que acredita que um jovem de origem humilde pode sim chegar a alçar grandes voos e sonhar diferente. A nossa cidade é uma cidade pequena, humilde, mas não é por isso que nós precisamos nos resumir a isso. E a minha história, uma história pessoal, ela coloca isso em evidência, que por educação, uma educação de qualidade, com pessoas que nos dão a oportunidade, nós podemos alcançar os nossos sonhos. Então, o objetivo de eu contar um pouco da minha história é apresentar para vocês um projeto diferente, um projeto em que nós nos colocamos para representar a juventude dessa cidade diante do poder legislativo. Esse projeto ele não surgiu da noite para o dia, foi um projeto pensado desde quando eu estava na graduação, desde quando eu, em 2011, saía nas escolas de ensino médio do nosso município fazendo palestras para que nossos jovens pudessem sonhar, para que os nossos jovens vissem exemplo de pessoas que lutaram contra as dificuldades que foram apresentadas em nosso município e alcançaram o seu sonho. Então, querido jovem, querido munícipe de Curionópolis, eu convido você a conhecer a minha história mais a fundo e enxergar em nós uma forma de pensar diferente e representar diferente a nossa cidade. Esse projeto, a pré-candidatura a vereador no município de Curionópolis, é um projeto pensado na nossa juventude, pensado nas dificuldades que ela enfrenta e na realidade da nossa cidade. Eu convido você a me conhecer, a conhecer a minha história e a vir junto conosco para esse projeto Alexandre Santos 2020, Pense Diferente. Conto com você e meu muito obrigado.